Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui uma reflexão da palavra de Deus para a sua vida, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 16. João capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. A mensagem que eu quero deixar para você é que nós temos uma luta constante e que quando nós estivermos passando por lutas, por tentações, tribulações, nós temos que olhar somente para Cristo e ver em Cristo a sua vitória. Glória a Deus. Nós temos que olhar para a vitória de Cristo, porque pelo mérito de Cristo nós somos vencedores. Glória a Deus. Eu vejo Jesus sendo vencedor em todo o tempo. Em Mateus capítulo 4, nós vemos Jesus vencendo a tentação. Olha só o que a Bíblia diz. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Glória a Deus. Veja que Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Ele estava cheio do Espírito Santo, estava em consagração, e o inimigo usou até a palavra para o tentar. Usou o Salmo 91. Mas o Senhor, pelo poder da palavra, o repreendeu. Glória a Deus. Então o que eu quero dizer para você é que nós temos uma luta constante, que é uma luta espiritual, uma luta não física. A minha luta, a sua luta não é contra o vizinho, não é contra o irmão na igreja, não é contra o patrão, a esposa, o esposo, o parente, não. A nossa luta, como disse o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Efésios, a igreja de Éfeso, no capítulo 6, no versículo 12, ele diz assim: Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Veja que nós temos uma batalha espiritual, e nós só iremos vencer essa batalha se nós nos submeter a Cristo, a sua palavra, porque nós temos que não somente ler e conhecer a palavra, mas temos que praticá-la. A palavra só vai ter poder em minha vida a partir do momento que eu praticá-la, que eu obedecê-la. Glória a Deus. Primeiro eu conheço para depois eu obedecer, mas se eu somente conhecê-la, não vai me fazer nenhum benefício. Mas se eu obedecê-la, sim, eu vou ser vencedor, assim como Cristo foi vencedor. Deixou o exemplo. Jesus, ele deixou o exemplo, ele
Disse assim, olha, quando vocês, em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, quando vocês estiverem em lutas e tribulações, vejam o meu exemplo, que eu venci. Glória a Deus. Eu venci o mundo. Glória a Deus. O Senhor Jesus venceu toda a oposição a Deus. O Senhor Jesus venceu o pecado. Ele venceu o diabo. Ele venceu todas as lutas e deixou o exemplo para nós. Eu quero dizer para você que você precisa se submeter a Deus e Deus vai usar a sua vida quando você estiver em comunhão com Deus para libertar outras pessoas. Porque quando eu olho para o livro, no primeiro livro de Samuel, eu vejo Saul, que havia já sido rejeitado por Deus, sendo atormentado por um espírito maligno. E a Bíblia diz que Deus usou Davi. Quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno se retirava da vida de Saul. Então não pare de louvar, de orar, de buscar a Deus, porque através da sua vida pessoas serão libertas. Através da sua oração, da sua consagração, da sua obediência a Deus, as pessoas que estão em sua volta, elas serão libertas. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi sabia que a luta dele não era contra Saul, mas sim era uma luta espiritual. Tanto é que lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, no versículo 11, diz a Bíblia que por 2 vezes Saul pegou a lança e tentou encravar Davi na parede, e Davi se esquivou. Mas Davi sabia que a luta dele não era contra Saul, tanto é que quando ele foi perseguido por Saul, ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele sabia que Saul havia sido ungido por Deus, e ele respeitou isso até a última hora. Ele respeitou isso até o fim. Glória a Deus. Então, nós temos que ter essa visão, esse discernimento. Glória a Deus. Olha só aqui o que a Bíblia diz. O apóstolo Pedro agora falando sobre essa luta espiritual. 1 Pedro, deixa eu encontrar aqui o texto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. O diabo, os demônios estão destruindo vidas e nós precisamos se submeter a Cristo. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós estamos sujeitos a essa batalha constante. Há uma batalha contra a natureza pecaminosa que está em nossa carne. Por isso que Jesus falou para Nicodemos a respeito do novo nascimento. Lá em João capítulo 3, Nicodemos ele foi ter com Jesus à noite e ele disse: Mestre, eu sei que tu és profeta, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí o Senhor já falou para Nicodemos: na verdade, eu te digo que se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Ele estava falando sobre esse novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias, querido irmão, querida irmã, o velho homem está querendo ressuscitar. E nós temos que sepultá-lo todos os dias. Há uma batalha contra essa natureza, essa carne não só pele e osso, músculos, não. É uma natureza
que está em nossa vida, que ela é uma natureza caída. Eu estava orando a Deus e eu estava falando para o Senhor: Senhor, logo, logo, no teu reino de glória, eu me libertarei dessa carne, essa natureza caída, porque a Bíblia diz que nós receberemos um corpo incorruptível. Já pensou, igreja? Já pensou, irmão, irmã? Na vida eterna, no reino de Cristo, nós receberemos um corpo incorruptível, igual ao dos anjos. Não vai precisar mais essa batalha toda para nós crucificarmos a nossa carne, porque nós seremos incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem coisas grandiosas para a igreja. Mas enquanto estivermos aqui, é necessário que nós venhamos submeter a Cristo, nos submeter à sua palavra, obedecer, buscar o Senhor. A Bíblia diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Glória a Deus. Nós temos que buscar o Senhor para que nós venhamos vencer essas batalhas espirituais, porque todos os dias nós estamos sob ataque e precisamos dessa armadura. O apóstolo Paulo, na mesma carta aos Efésios, ele manda a igreja tomar toda a armadura de Deus, se revestir com toda a armadura de Deus, para poder vencer no dia mau. Você não sabe de que forma o seu inimigo vem contra a sua vida. Você precisa estar revestido do poder de Deus para que você venha vencer toda tentação, todo mal, em nome de Jesus. Então fica essa palavra para a sua reflexão. Saiba que nós estamos em uma batalha espiritual e que nessa batalha nós devemos olhar para o nosso Salvador, porque Ele venceu o mundo. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu por nós. Ele venceu lá na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a igreja. Receba essa palavra, medite nessa palavra e que o Senhor seja contigo em todas as suas lutas e tribulações. Amém. Um abraço, fiquem com Deus.